E a gente vê hoje na reportagem sobre desafios, superação e exemplos de mulheres que fazem a diferença, a história da Ana Karina. Ela tem vários talentos, entre eles o de escrever. E para publicar seus livros, ela criou a própria editora, com livros feitos à mão. Vamos conhecer? Criatividade é uma palavra que não pode faltar no dicionário da Ana Karina. Ela é artista plástica, taróloga e também escritora. E como boa amante da leitura, já tem 3 livros totalmente produzidos por ela, desde o conteúdo até a capa. A Ana se inscreveu em alguns editais para tentar publicar os seus livros, mas encontrou algumas barreiras, até mesmo preconceituosas, pelo fato dela ser mulher. Foi aí que ela decidiu virar o jogo e criar a própria editora. A gente vai conversar com ela agora. Ana, é isso mesmo, né? Como é que foi esse processo? Bom, eu sou escritora, né? E estava tentando publicar o meu primeiro livro, esse livro aqui em 2017. E então há uma dificuldade com os editais, porque eu percebia que nem sempre as mulheres eram contempladas. Então eu não sabia se as mulheres não estavam escrevendo ou se estava havendo algum tipo de discriminação mesmo. E aí eu fiquei bem desanimada, até que uma amiga minha me falou da Mariposa Cartoneira, que é uma cartoneira em Recife. E só pelo nome eu já me apaixonei pelo processo, não conhecia. E aí fui descobrir que existe um movimento chamado Movimento Cartoneiro, que é um movimento que justamente faz livros todos à mão, né, a partir de papelão, de caixas recicladas. Então eu achei que eu podia fazer uma tentativa. Aí eu fiz um protótipo para mim, para ver se estava certo. Deu certo, ficou ótimo. Eu tenho, na minha malinha de ferramentas, eu tenho muita capacidade manual, assim, porque eu sou artista plástica, sou designer, sou arquiteta, né? E já tive uma tipografia lá em Ceará, onde eu morava. Então o livro ficou bom e eu decidi que eu mesma me publicar, eu ia me autopublicar, o que eles chamam de ser uma editora independente. As cartoneiras funcionam muito em sistema de mutirão, voluntários que se juntam. Então, é um sistema assim, que ela vai um pouco por fora do sistema mais, digamos, patriarcal, o sistema normal de publicar, onde você tem uma editora, né? Geralmente os próprios autores é que fazem os seus livros nesse movimento. É, de certa forma, um pouco revolucionário, porque você tira o poder, né, das editoras maiores, que têm o poder de escolher quem pode e quem não pode ser publicado. O último livro escrito por ela, Mário e Rosina, é, na verdade, uma novela com linguagem bem autoral. E quem conta a história nesse trabalho é uma mulher, diferente de muitos outros livros por aí afora, em que o narrador sempre é do sexo masculino. Eu morei 16 anos nos Estados Unidos e eu sentia muita falta da história do esquema do barzinho e violão, né? Então, quando eu vim para cá, tudo que eu queria era toda semana ir para o barzinho. E aí eu comecei a frequentar uma mesa que eu era basicamente a única mulher na mesa, né? E tinham muitos homens, e ali eu comecei a fazer algumas observações. Estava observando muito o comportamento dos homens em loco. Então, o Mário e Rosina é uma observação do comportamento dos homens em relação às mulheres. E eu fui escrevendo essas histórias, elas foram aparecendo, que eu achava que iam ser contos, mas começaram a sair tantas que, eventualmente, virou uma novela, porque eu percebi que era sempre o mesmo casal. Essa busca pelo feminino não só aparece nas minhas poesias, aqui no livro, né, do Mário e da Rosina tem esse questionamento. O livro é uma mulher, uma autora, mulher, que coloca a voz num protagonista homem. Isso não é muito comum, mas geralmente era o contrário. Muitos dos livros que eu li, eu via que eram homens, né, Tolstói, Dumas, tem vários autores que eram, e as protagonistas são mulheres, heroínas, né, que geralmente não batem com a mulher comum também. Para produzir todos os livros, a Ana Karina precisa desempenhar vários papéis que fazem dela uma mulher empoderada e autossuficiente. Bem interessante, porque quando eu comecei em 2017, eu publiquei esse livro aqui morrendo de medo, né? Assim, morrendo de medo, assim, porque é difícil publicar, é muita exposição, você não tem ajuda, então eu tinha que me responsabilizar pelo que eu estava colocando, né? Só agora, nesse terceiro livro, é que eu realmente senti firmeza, que eu senti que
que é algo que eu posso fazer. Todos esses livros, na realidade, se confundem com a minha própria vida, que é a busca dessa independência do feminino, das mulheres, né? Dessa emancipação, de cavar um lugar ao sol, né? Cavar seu território. E eu acredito que quem vai cavar somos nós mesmas. Para ela, incentivar a leitura é uma maneira de enxergar o mundo de forma mais consciente e igualitária para todos os sexos. Cada pessoa que lê um livro desse, eles vão perceber uma coisa diferente, porque tem a ver com a vida da própria pessoa. Então, por isso que a leitura enriquece, porque ela abre mundos que às vezes a pessoa não está dentro da pessoa e ela não percebeu. Então, eu gostaria sim, de encorajar as pessoas que a leitura ela pode ser uma maneira de se autoconhecer, de perceber coisas que a gente ainda não percebe, tanto no mundo como internamente, né? E que saibam que a leitura não é uma coisa passiva, é ativa. A pessoa ali está co-criando. Isso enriquece o caminho da pessoa mesmo, até mesmo com relação a abrir a mente, né, para as questões do mundo e as questões internas também. Legal, né? Você pode conferir os trabalhos da editora da Ana Karina nas redes sociais, no perfil Lua Negra Cartoneira.